O titio Rodrigo aqui tá ficando louco. Vou trazer para você aqui mais uma técnica avançada para que você aprenda a criar um efeito neon como esse aqui. Um efeito que, ó, chama bastante atenção e fica bem bonito aí nos seus projetos. Principalmente se você fizer alguma coisa relacionada à noite, a eventos noturnos. Então, quer aprender a fazer esse efeito aqui sem enrolação, direto ao ponto e detalhadamente, para você não ter dúvida de como fazer, é só ficar comigo depois da vinheta e até o final dessa aula. Então bora começar a nossa criação do efeito neon aqui dentro do Photopea. Vou criar um novo projetinho aqui. A dimensão que eu vou trabalhar aqui será de 1080 por 1080, mas você pode colocar a dimensão que você bem entender, pois aqui a ideia é só para você aprender a técnica, tá? E para ficar mais evidente o nosso efeito neon, a gente precisa de um background que seja contrastante com o efeito neon. Geralmente o efeito contrastante com o efeito neon é uma imagem mais escura de background. Então aqui no Pixabay eu pesquisei pelo termo wall. Vou usar essa parede aqui que eu acho interessante. Como é só para background, eu não preciso baixar essa imagem aqui em máxima qualidade. Simplesmente eu vou copiar essa imagem aqui e vou trazer aqui para o Photopea, colar aqui dentro do Photopea. Eu utilizei aqui o Pixabay, mas você pode utilizar qualquer outro banco de imagem que você conhece aí. Mas eu sugiro que você utilize aqueles que não venham te dar algum problema de direitos autorais. Inclusive, aqui no canal tem uma aula que eu apresento 5 bancos de imagens para você usar sem essa dor de cabeça. Para assistir essa aula, é só clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. Então, beleza. Então, aqui dentro do Photopea, eu vou ampliar essa imagem aqui só para cobrir toda a minha área aqui. Vou colocar ela centralizada aqui por enquanto. E aqui em camadas eu vou clicar com o botão direito e converter em um objeto inteligente. Porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar Ctrl L para entrar aqui no modo de níveis. Então aqui eu vou escurecer a minha imagem aqui, tanto aqui nesse item de baixo, quanto aqui em cima, deixando um visual mais escuro ali, o background, e clico em aceitar. Posso dar um Ctrl 0 para ajustar aqui minha área de trabalho e agora vamos inserir um texto e aplicar o efeito neon. Então vem aqui no menu lateral, pega a ferramenta de texto, clico aqui para adicionar o texto. Clico aqui na seta, Ctrl Alt T para ampliar esse texto aqui. Vou deixar ele aqui no meio da tela e vou escolher uma outra fonte. Eu vou escolher uma fonte que me agrada, mas aqui a dica é: você pode escolher qualquer fonte? Você pode escolher qualquer fonte, mas de preferência escolha fontes que sejam finas, que lembra um pouquinho mais da estrutura de uma lâmpada neon, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, clicando aqui no menu central aqui do caractere, no caso de texto, vou vir aqui no nome da fonte, clico aqui e vou clicar nesse botão aqui com 3 pauzinhos para entrar aqui nas configurações e vou escolher uma família de fonte. No caso aqui eu vou escolher a família Display. E aqui eu vou escolher essa fonte aqui, Air America. Eu acho que ela tem um formato bem interessante para esse nosso projeto. Vou deixar ela um pouquinho mais aqui centralizada, Ctrl Alt T para ampliar um pouco mais essa fonte aqui. Dou Enter. E não importa a cor que você vai colocar aqui, tá? A gente vai começar a aplicar o efeito a partir de agora. Primeira coisa que a gente vai fazer com esse texto aqui é converter em um Smart Object. Porque caso você queira alterar o texto que vai estar aqui, vai ser mais fácil para você não perder os efeitos, beleza? Então, botão direito do mouse em cima aqui da camada do texto, converter em objeto inteligente. Desculpe se eu falar Smart Object, porque lá no Photoshop chama Smart Object, tá? Mas também pode ser o objeto inteligente, que é a tradução. Vou dar o zoom aqui só para ajustar esse texto aqui, para ficar mais fácil aqui na minha área de trabalho, para ver como é que ele está ficando. Vou apertar o espaço aqui e vou deixar ele mais ou menos aqui na parte de baixo para adicionar a janela de efeitos aqui na parte de cima. Como é que a gente adiciona a janela de efeitos? Ou 2 cliques rápidos em cima da camada ou botão direito do mouse e opções de mistura. Então a gente vai entrar aqui no estilo da camada e aqui começa a nossa mágica. E aqui são 2 caminhos, tá? Eu vou ensinar aqui utilizando um. Ou você pode trabalhar em cima de uma cor. Aí você pode vir aqui na sobreposição de cor. Você escolhe uma cor aqui qualquer que você quer trabalhar no seu neon. Você escolhe a cor que você desejar. De preferência cor vibrantes. Mas eu não vou trabalhar com sobreposição de cor. Porque eu vou trabalhar com um efeito aqui que eu acho que fica mais atraente. Que é o sobreposição de gradiente. Então aqui eu vou escolher uma outra cor para esse gradiente. Aqui onde está o preto, eu vou colocar na tonalidade de um vermelho. Clico em aceitar. E onde está aqui a cor branca, eu vou alterar a tonalidade e vou colocar aqui num tom mais amarelado, alaranjado. Deixar bem mais alaranjado. E clico em aceitar e aceitar novamente. E vou mudar apenas a angulação aqui nesse gradiente para que ele fique um pouco mais inclinado. Deixando o laranjado aqui do lado direito e o vermelho aqui do lado esquerdo. Para mim está ok, primeira etapa concluída. Agora vamos adicionar os efeitos que vão dar a sensação desse neon. Primeira coisa, vamos colocar ali como se fosse
um brilhozinho de vidro aqui, por assim dizer. A gente vai vir aqui em sombra interna, clica aqui para ativar. Onde está modo mistura, nós vamos clicar aqui, nós vamos adicionar modo normal. Onde está aqui a cor, a gente vai colocar a cor branca, pode ser a cor branca mesmo. Aqui opacidade, por enquanto vou deixar com 75, depois eu faço algum teste. Aqui em tamanho eu vou deixar zerado e aqui a distância eu vou deixar com 4. Só para ficar um filetezinho, tá? Aí você ajusta como você quer. Mas deixando essa sensação desse filetezinho aqui, eu acho que já vai ficar interessante. Aqui o ângulo, eu vou deixar com um ângulo de 45 graus. Essa ideia desse filetezinho é só para deslocar mesmo do fundo o nosso texto, ok? Vamos adicionar agora uma segunda sombra interna. Clicando aqui no sinalzinho de mais, aqui do lado do efeito da sombra interna. A gente adiciona uma nova. Só que aqui perceba que o efeito é aplicado também em camadas aqui no objeto. Então, o que está acima fica acima, o que está abaixo, obviamente, vai ficar abaixo. E nós vamos precisar da camada de baixo aqui da sombra interna. Aqui nessa camada de baixo, a gente vai vir aqui no modo de mistura e nós vamos colocar o modo de sobrepor. E aqui a opacidade a gente pode colocar 100%. Aqui na distância a gente vai diminuir a distância até zerar. E aqui o espalhar a gente vai subir um pouco. Aqui eu coloquei 11. E aqui o tamanho a gente vai aumentar um pouco. O que a gente vai fazer com isso? Criar umas pequenas arestas mais brilhantes nas extremidades desse texto. Então quanto mais você espalha, mais evidente fica. Quanto menos você espalha, menos evidente fica. E o tamanho aqui, se você espalha bastante, você diminui o deslocamento desse efeito. E aqui no tamanho você aumenta ou diminui a suavidade. Então aqui, no meu caso, eu vou deixar aqui com o espalhar com 8. Melhor dizendo, espalhar aqui com 10 e o tamanho aqui com 20. Então ele cria essa pequena aresta em volta que fica interessante. Próximo agora, nós vamos adicionar o brilho interno. Porque um efeito neon, a gente tem a intensidade da luz vindo da parte central da lâmpada para a extremidade. Então aqui o brilho interno, automaticamente aqui a cor nós vamos colocar cor branca, aceitar. Aqui onde está o modo tela a gente mantém modo tela por enquanto, só que aqui onde está fonte, está escrito canto, nós vamos colocar centro. Para quê? Essa luz mais intensa parte do centro. E a gente controla isso aqui, ó, no tamanho a gente consegue aumentar ou diminuir. Então a gente aumenta aqui o tamanho para ele ficar mais na área central. O espalhar também, a gente pode aumentar e aqui a gente vai regulando para ficar do jeito que a gente quer essa incidência de luz aqui no meio. Então acho que aqui com 30 no espalhar e 32 no tamanho tá ok. E qualquer coisa você pode fazer outros ajustes aqui embaixo no alcance. Você pode diminuir mais, deixando mais fino, ou aumentar mais. Então aqui eu vou diminuir um pouco mais esse alcance, deixando bem mais fino essa intensidade da luz ali no meio. E aqui o modo tela a gente pode aumentar para deixar mais clara essa luz ali no meio ou diminuir. Então aqui no modo tela eu não vou fazer ajuste nenhum, que eu acho que ficou interessante essa luz como está aqui, beleza? Mas a gente sabe que a luz também ela não se comporta de forma perfeita, né? A gente vai adicionar alguns outros elementos aqui que acaba deixando o visual bem interessante. Já vi aqui nessa opção aqui, ó, de setting. A gente ativa aqui essa opção de setting. Aqui o modo de mistura, multiplicação, a gente vai colocar modo tela também. A cor a gente vai alterar para branco e clica em aceitar. E aqui em distância e tamanho a gente vai controlando como que vai ser esse efeito aqui do modo tela. Então, a gente pode deixar, por exemplo, aqui a distância com 34. O tamanho a gente pode aumentar um pouco mais. E aqui em contorno, a gente pode clicar aqui e ver as outras opções de contorno que tem. E aí a gente pode acabar escolhendo um outro contorno que de repente fica mais interessante aqui para o nosso projeto. Mas aí cada caso é um caso. Você tem que ir fazendo os seus testes aí e verificar qual que é aquele que agrada ao seu visual. Eu gostei desse aqui por enquanto, eu vou utilizar ele. E aqui onde está o modo tela, eu vou substituir, vou colocar aqui o modo sobrepor. Então ele acaba criando como se fosse alguns filamentos ali na parte interna. E você pode controlar aqui a opacidade. Aqui está com 50%, a gente pode aumentar ou pode diminuir. Aí faz conforme o seu agrado. Mas aqui eu vou deixar com 50% mesmo. Você pode até também mudar a angulação, caso você queira uma outra angulação aí para ver, de repente, ter um resultado melhor. Aqui eu vou deixar com menos 77, que eu acho que ficou um resultado interessante para esse projetinho aqui. Vou voltar aqui no brilho interno, porque eu acho que essa luz interna aqui eu posso aumentar a opacidade. Vou deixá-la aqui com 95%. Acho que fica legal. Bom, é praticamente isso. Eu vou clicar aqui em aceitar. Só que todo neon tem uma incidência de luz externa, né? Agora a gente precisa fazer com que essa luz se espalhe. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só que bacana aqui dentro do Photopea o que a gente vai fazer. A gente vai duplicar essa camada aqui e aplicar um outro efeito acima disso. A gente vai fazer como? Dando o Ctrl J, a gente duplica ela. A gente vai clicar na camada de baixo, afinal é onde vai ser o efeito de luz. E agora a gente vai vir aqui em cima na opção de filtro, descer até aqui na opção de borrão e a gente vai descer até no desfoque de movimento. E aqui no desfoque de movimento, vai depender aí de como está o seu texto, tá? Se o seu texto estiver na vertical, 100% retinho ali na vertical,
aí você coloca 90. Ou você vai ajustando a angulação desse movimento conforme a direção aqui do seu texto. Então aqui eu vou girar aqui o ângulo para que ele fique na mesma direção da inclinação do meu texto. Aqui aproximadamente 76 graus. E aqui eu vou aumentar a distância e olha só o que vai acontecendo com a imagem que está ali embaixo. Ele vai criando esse aspecto de luz ali. É só clicar em aceitar e assim que chegar no resultado que você deseja, você clica em aceitar. E agora nós vamos adicionar um outro efeito sobre esse mesmo efeito. Vindo aqui em filtro, borrão, desfoque gaussiano. E você pode também regular conforme você deseja. Aqui eu vou deixar com tamanho de 5 aproximadamente e clico em aceitar. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente tem esse resultado aqui. Porque se eu fiz aqui um neon em degradê, a incidência de luz ela também tem que ter o mesmo degradê. E qualquer coisa, alguns efeitos aqui a gente pode até desativar dessa camada que está aqui embaixo. Então note que aqui está aparecendo os efeitos aqui para mim. Se não estiver aparecendo para você, você habilita no triângulozinho que tem aqui na lateral. Por exemplo, eu não preciso de nenhum desses outros efeitos de luz, só preciso do gradiente que nós criamos. Então eu posso desativar a sombra interna, o brilho interno e o cetim e deixar apenas o sobreposição de gradiente. Aí, então ele fica bem mais suave, criando esse aspecto do efeito neon, fica mais legal. Aí qualquer coisa, se você quiser ajustar novamente esse deslocamento dessa luz, aí você pode dar 2 cliques em cima aqui dos efeitos. No caso aqui é o desfoque de movimento, dou 2 cliques e aqui eu posso aumentar de repente a incidência dessa luz. O desfoque gaussiano posso fazer a mesma coisa, dando 2 cliques e aumentar um pouco mais ele. Aí eu tenho mais luz em cima aqui desse efeito. Vou selecionar aqui as duas camadas e vou descer um pouco mais, porque agora eu quero adicionar um novo texto aqui em cima. Como que vai funcionar? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu fechar essa camada de efeitos aqui. Em cima aqui da primeira camada, eu vou clicar simplesmente com o botão direito do mouse e fazer uma cópia dele, mas tem que ser aqui, ó, New Smart Object via Copy. A gente faz uma cópia desse efeito aqui, porque já tá todo o efeito aqui, não preciso refazê-lo. E nós vamos alterar esse texto aqui, dando 2 cliques em cima aqui da thumbnail da camada, pra gente entrar aqui no modo de alteração desse texto. A gente seleciona o texto e a gente pode adicionar um outro texto qualquer. Aqui eu estou adicionando a palavra efeito e vou escolher uma outra fonte. Vou vir aqui na escolha de fonte, vou ativar aqui o modo de fonte para escolher uma outra fonte, só que nesse caso vou colocar uma fonte manuscrita, feita à mão. Vou ativar aqui as configurações de fonte, vou desativar aqui o display e vou simplesmente escolher o modo script, que são as fontes manuscritas. E vou escolher essa fonte aqui que eu acho interessante, esse projeto. No caso aqui é a cookie. Escolho a cookie, fonte adicionada. Aqui está cortando, mas como é que a gente faz para aumentar? Para não ter esse corte na fonte, a gente aperta a tecla C no teclado para entrar no modo de corte, então a gente consegue ampliar a área aqui de trabalho para esse texto. É só dar um Enter. Então falta um pouquinho aqui do F. Novamente tecla C. A gente amplia aqui. Enter. Aí é só salvar. Quando a gente volta aqui para o nosso projeto, já está o texto com efeito aplicado. Ah, Rodrigo, o efeito não tá legal. Calma, vai acontecer isso mesmo. A gente muda a fonte, o efeito vai mudar. Só que a gente faz Ctrl Alt T para diminuir esse texto. Vou trazer ele um pouco mais para cá. E a gente vai fazer os ajustes que a gente julgar necessário para esse aqui. Ou 2 cliques em cima aqui da camada, ou botão direito do mouse, opção de mistura. A primeira coisa que eu já vou fazer aqui é alterar o gradiente. Vou vir em sobreposição de gradiente e vou colocar uma outra cor. Onde está o vermelho aqui? Eu vou acrescentar um azul aqui bem mais clarinho, quase indo para um turquesa, aceitar. E onde está o laranja, eu vou levar aqui para um verde e clico em aceitar e aceitar novamente. E aí começa a questão de você fazer os ajustes para ficar no aspecto que você quer. Aqui no sombra interna, eu já sei que 4 para mim está grande demais ali, vou diminuir e deixar com 3. Nesse de cima, que é esse contorno mais branco. Na outra sombra interna, também aqui eu posso regular para ficar mais suave ali. O brilho interno, também vou fazer alguns ajustes aqui, para deixar só um fiozinho ali de luz ali no meio. E o cetim, nesse caso aqui, eu posso deixar como ele está mesmo. Aí é só clicar em aceitar. E pra gente fazer a luz ali embaixo, a gente repete o mesmo processo, dando o Ctrl J, seleciona de baixo, abre o triângulozinho aqui do lado, desativa todos os filtros que tem aqui, deixando apenas a sobreposição de gradiente. A gente vem novamente aqui em filtro, borrão, desfoque de movimento. Aqui o texto tá na vertical certinho, então vou colocar aqui já 90 graus, aumentar a distância até mais ou menos assim, aceitar, filtro novamente, borrão, desfoque gaussiano, e então a gente tem mais esse efeito de luz. Então se a gente seleciona todos aqui, eu vou deixar um pouco mais centralizado aqui na tela. A gente acabou de fazer esse efeito aqui, bem legal, que você pode adicionar aí aos seus projetos. Uma dica de efeito que você pode utilizar aí para promover o nome de um show, de um espetáculo, de humor, de teatro, de repente para alguma coisa de um bar, de um restaurante, porque esse tipo de efeito está muito atrelado àquilo que acontece à noite, né, nos eventos que acontecem à noite. Então essa técnica aqui você aprendeu a fazer dentro do Photopea. Se de repente você resolve me perguntar, Rodrigo, dá pra fazer isso no Canva? minha resposta vai ser simples. Por tudo aquilo que eu fiz aqui,
aqui, todas as funções que eu utilizei aqui, você acredita de fato que é possível fazer isso no Canva? É impossível fazer no Canva. Dá para fazer coisas parecidas entre aspas, que não gera todo esse efeito, mas que dá o aspecto de neon dentro do Canva, até dá, mas não com essa qualidade e não com esse controle. Mas se você quiser utilizar esse efeito lá dentro do Canva, olha o que você pode fazer. Você pode simplesmente usar o que você fez aqui, desativa aqui o background, deixa ele transparente, então você vem aqui em arquivo, exportar como PNG e salvar. Então você vai salvar esse arquivo aqui com fundo transparente e você pode importar lá para dentro do Canva ou qualquer outra ferramenta e utilizar esse efeito neon para os seus projetos. Eu sei que para muita gente essas técnicazinhas, aperta daqui, aperta de lá, se de repente você está utilizando o Photopea pela primeira vez, torna-se algo desafiador devido à quantidade de funções. Mas perceba que, nesse caso, você tem um controle total daquilo que você está fazendo. Você controla todos os detalhes. Você consegue aumentar, melhorar brilho, colocar efeito, trocar cor, exatamente do jeito que você quiser e testando. Em outras ferramentas, como no caso lá no Canva, você não tem todo esse controle. Essa é a grande vantagem de você utilizar programas mais avançados de criação e edição e manipulação de imagem, como no caso do Photopea. Ou se você quiser replicar o mesmo efeito no Photoshop, dá, porque lá são as mesmas funções, talvez só muda uma questão de nome, mas é a mesma técnica lá dentro do Photoshop também. E você que é usuário do Canva, que chegou até aqui, parabéns por pelo menos dedicar um tempinho para aprender uma nova ferramenta. Eu só quero dizer uma coisa para você, não desista. Todo novo aprendizado, toda nova ferramenta tem uma curva de aprendizado. E quando a gente aprende, fica muito mais simples. Aqui eu levei um tempinho porque eu estou ensinando você. Mas a partir do momento que você pega a prática, que você entende como aquelas funções funcionam, tudo fica mais simples, mais prático e mais rápido. Vai por mim. Vale muito a pena você aprender a usar o Photopea também como uma outra ferramenta para agregar mais valor aí nos seus designs. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de conteúdo de Photopea? É o seguinte, Photopea não me paga nada para fazer esse tipo de conteúdo, mas eu quero trazer para que você possa evoluir como designer. Quer mais conteúdo, quer mais técnicas avançadas? Colabora aqui com o canal para que eu possa trazer esse tipo de conteúdo. Pode mandar um Pix para esse QR Code está aparecendo aí ou aí na descrição. Mande qualquer valor, mas somente se você puder e quiser. Uma outra maneira de você colaborar para eu saber que você gosta desse conteúdo é você se tornar membro. Aí embaixo também tem um botão para você se tornar membro. Inclusive, esse arquivo aqui eu vou disponibilizar para os meus alunos para que eles possam utilizar. Assim fica mais fácil, tanto para estudar, bem como para usar para algum projeto. Então corre aí, o valorzinho baratinho e me ajuda demais também. E se por acaso você caiu de paraquedas aqui e não me conhecia, prazer, meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico, e o objetivo aqui do canal é pela democratização do designer gráfico, permitindo que qualquer pessoa com ou sem nenhum conhecimento aprenda técnicas que vão permitir que você faça qualquer arte. Então aqui é verdade, eu ensino design de uma maneira que nenhum outro canal ensina, tudo para ajudar você. E se você gosta da ferramenta Photopea, aí embaixo na descrição tem um link de uma playlist exclusiva só de aulas dessa ferramenta. E se esse conteúdo foi útil para você, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, deixa comentário, crítica ou sugestão. Eu já vou encerrar, mas antes eu vou deixar com você aqui outras 2 aulas para que você possa continuar o seu aprendizado como designer aqui no canal. E uma delas é como precificar, uma dúvida muito comum a muitos designers por aí. Então é isso, você já sabe que aqui no canal Design de Conversão eu falo de design, mas pensando em resultados. Obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo e a gente se vê em outras aulas por aqui. Grande abraço, fica com Deus e até mais. Fui!